Bom dia, meninos. Vamos falar agora do nosso módulo C, da matéria de pesquisa 1. Vamos falar do projeto e da implantação de pesquisa. Antes da gente entrar diretamente no projeto, nós temos que falar sobre tipos de pesquisa. Lembrem, nós falamos de categoria como formador do nome, pesquisa programática. Agora, para completar o nome, nós vamos adicionar a tipologia da pesquisa, que pode ser exploratória, descritiva ou causal. Tá? Dentro da pesquisa exploratória, nós temos as pesquisas dos dados secundários e as pesquisas qualitativas. Dentro da descritiva, nós temos a pesquisa quantitativa. E dentro das causais, os experimentos mercadológicos ou experimentos científicos. Para fixar, a pesquisa exploratória é usada quando se procura entendimento sobre a natureza geral do problema, hipóteses alternativas e variáveis relevantes. A pesquisa exploratória permite pesquisar ideias e indícios sobre a situação. Procurar descrever a situação de um estudo visando responder o propósito da pesquisa passa a ser uma pesquisa descritiva, tá? E não exploratória. A exploratória busca entendimento. A descritiva procura descrever uma situação. É um dos tipos de pesquisa de marketing mais utilizado. Para esses tipos de pesquisa, adota-se o método quantitativo, onde os dados são padronizados, agrupados e projetados para o universo pesquisado, ou seja, você faz o processamento do dado. Já as pesquisas causais, ela busca evidência entre relação de causa e efeito, ou seja, mostra que uma variável causa variáveis independentes ou determina o valor de outras variáveis dependentes. Existem algumas táticas e implementação de um projeto de pesquisa. Porém, vocês precisam de algum conhecimento sobre alguns conceitos, tá? Medida. O que seria medidas? Quando se fala em medidas em pesquisa, significa traduzir o objetivo da pesquisa em necessidade de informações para posteriormente elaborar o questionário. Plano de amostra. O que seria? Seria como os entrevistadores serão selecionados. Antecipação da análise. Seria relacionar as perguntas com os objetivos propostos. Nós vamos aprender isso quando eu ensinar o para quê do objetivo específico. E a análise do valor versus custo e tempo envolvido é o custo-benefício que nós já estamos acostumados a fazer. Nós temos que tomar cuidado com os famosos erros de pesquisa. Por que isso? Porque, na grande maioria, tá, os erros de pesquisa podem causar um grande prejuízo à pesquisa. Isso depende de qual o momento esse erro vai ser detectado. Se ele for detectado no início, esse erro tem um custo pequeno. Se ele for detectado ao final do processo, ele tem um custo alto. Os mais preocupantes são os erros de não amostragem. Porque o erro de amostragem, se o projeto contemplar um universo errado ou uma amostra errada, não tem solução, terá que ser refeito. Um erro de não amostragem é complicado, ele pode ser corrigido, mas ele gera custo. Exemplo, erro de projetos, erros de gerenciamento, erros de resposta e erros de não resposta. Erro de projeto seria erros de seleção, especificação. Erros de gerenciamento seriam erros de questionários, gravação ou interferência. Erros de resposta são erros na resposta do entrevistado, que pode ser intencional ou não intencional. Erros de não respostas seria quando você não consegue contactar aquele indivíduo selecionado na sua amostra. Devemos nos preocupar com orçamento, cronograma e com o próprio projeto. O que seria um orçamento? Seria aquele valor
que você vai levantar dos seus custos, mais o seu lucro, mais os impostos, e quando você fizer esse cálculo, você vai ter o valor da pesquisa, o valor que você vai cobrar desta pesquisa, partindo do princípio que você é um instituto de pesquisa. Tá? Então, está sendo pago para desenvolver a pesquisa. Então, o que é um orçamento em pesquisa? O levantamento de custos, o levantamento do lucro, o levantamento do imposto, para gerar o preço que você vai colocar na sua carta proposta. Tá? Cronograma, o que seria isso? A gente geralmente utiliza cronograma de Gantt, tá? E é uma relação de processos que você vai desenvolver com as suas datas, geralmente voltado para o cliente, porque o cliente vai receber isso junto com a sua carta proposta. Lembre-se, ele não recebe o orçamento, ele recebe uma carta proposta e o cronograma. Nessa carta proposta, deve obter o propósito da pesquisa, que você levantou lá na entrevista inicial. Os objetivos da pesquisa, que seriam os objetivos específicos. A metodologia utilizada, que vai ser o nome completo da pesquisa e a explicação contextual desta pesquisa. Como você pretende fazer a análise desses resultados? Como você pretende entregar esses resultados? O prazo para entrega desse trabalho, para o desenvolvimento desse trabalho. O preço que você vai cobrar e a validade desta proposta que você está entregando. Então, propósito, objetivo, metodologia, análise, entrega, prazo, preço e validade vão originar uma carta, que é chamada de carta proposta, que será entregue ao cliente para ele aprovar justamente com o cronograma. Veja um exemplo de cronograma. Cronograma de Gantt, tá? Então, nós temos as descrições e coloridinho nós temos as datas que serão executados cada processo. Bem, meninos, com isso nós terminamos o nosso módulo C. Espero que tenham compreendido. Façam um bom proveito, tenham uma boa semana. Boa sorte a todos. Um abraço.